Como é bom estarmos juntos em mais um momento especial, nós decidimos estudar acerca do avivamento, obra realizada por Deus, mas que nos estimula a entender os passos necessários. E hoje falaremos acerca da oração. Oração, um grande privilégio. Como classificar a oração? Como um grande privilégio que Deus nos concede, de falar com Ele, falar entregando o nosso coração, apresentando a nossa vida. E eu quero agora que você tenha em mãos o seu bússola, pois nós iremos interagir o máximo possível. E eu quero que você acompanhe comigo essa primeira frase, do John Armstrong, falando acerca da oração como catalisador do avivamento. No processo de avivamento, nós precisamos entender que Deus quer usar as nossas orações. Então vamos ler, diz assim: o que conta na nossa oração não é a capacidade de organização e planejamento. O que realmente conta é a presença e influência divina do Espírito Santo. Se organizamos a oração, até mesmo reunindo multidões em vigílias, e não entendemos a natureza e o propósito dela, estamos enganados desde o começo. E se nos reunimos para mostrar a nossa unidade, mas não conseguimos definir e nem defender o próprio Evangelho, com que propósito oramos? Se a igreja de hoje quer orar de forma correta pelo avivamento, então precisamos recuperar a compreensão adequada do papel da oração. Então, à luz da Bíblia, eu tentarei, nesse tempo que me cabe, mostrar um pouco acerca desse processo inevitável, como ele fala aqui, uma compreensão adequada do papel da oração. E é por isso que nós iremos nos deter a um texto bíblico, onde eu lhe convido agora a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Logo após de Gênesis, nós achamos Êxodo, que faz parte dos 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Eu quero que você abra sua Bíblia agora. E assim que localizar o capítulo 33 de Êxodo, você vai para o versículo 7, pois nós iremos meditar do 7 ao 11. Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao versículo 11. Se você não tem Bíblia, apenas escuta com atenção, pois você irá perceber o quanto existe facilidade na leitura, de compreensão, e nós iremos meditar um pouco acerca disso. Diz assim o versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos pedir que Deus possa ministrar o nosso coração, que possamos identificar ricas lições e assim alcançarmos o patamar de oração que Deus deseja em nossa vida. Senhor, nós estamos juntos aqui com o nosso coração tão agradecido, porque o Senhor está entre nós, porque a Tua palavra nos renova. Obrigado pelos louvores que nós entoamos ao Senhor. Digno é o Teu santo nome, meu Pai, de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Mas agora, acreditando no poder do Teu Santo Espírito, que ministra através da Tua palavra, nós pedimos, fala o nosso coração. Senhor, como sou pecador, como sou limitado, encara esse momento com muito desafio. Mas Deus, em nome de Jesus, as transformações e as ricas lições que o Senhor ministrou à minha vida, me permite compartilhar com a Tua igreja nessa noite, para honra e glória apenas do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, de forma a entendermos um pouco mais o papel da oração, me coube selecionar aqui algumas lições preliminares sobre a mensagem de hoje. Eu lhe convido a ler comigo. A primeira delas, o primeiro ponto do ponto 1, subponto 1, é que no avivamento, Deus faz mover justiça. Preencha no seu bússola.
Deus faz mover justiça, a justiça de Deus vem no avivamento, produzindo temor. Não existe avivamento sem temor. No avivamento do Senhor, nós reconhecemos que Ele é Deus e logo nos submetemos aos seus desígnios, aos seus propósitos, às suas orientações. Mas além do mais, produzindo temor no coração da humanidade, abre a terra para que brote a salvação. No terceiro espaço você vai colocar a palavra salvação, e com ela cresça a retidão. Evidências claras de avivamento: justiça, temor, salvação e retidão. Mas além do mais, segundo ponto das lições, segunda lição preliminar: nunca é demais relembrarmos que o avivamento não pode ser planejado, é uma interrupção divina. Eu estaria completamente equivocado, ou qualquer outra pessoa, ao definir, olha, daqui a um mês nós teremos um avivamento, Deus vai nos encher, Deus vai nos dar coragem, vai nos dar ânimo. Isso não pode acontecer, essa identificação de data. No entanto, isso não cancela o meu desejo e o teu desejo de sermos avivados pelo Senhor. Amém, gente? Isso não cancela. Nós não sabemos, mas desejamos. Nós não sabemos quando será, mas nós oramos por isso. Além do mais, de acordo com o texto bíblico lido, vemos que Deus retirou sua presença entre os filhos de Israel por causa do pecado deles. Mas quando expressaram um verdadeiro arrependimento por sua pecaminosidade, voltaram a ansiar que Deus voltasse a habitar em seu meio e, pela intercessão de Moisés, Deus ouviu a oração e a coluna de nuvem voltou à porta. Aqui cabe algumas explicações, entre elas que, teologicamente falando, nós entendemos que no Antigo Testamento, Deus decidiu, através da teofania, o que é isso? Aparições de Deus, comunicar-se com o seu povo. Lembremos da sarça ardente com Moisés, lembremos com o próprio Moisés, o poder de Deus abrindo o mar vermelho, mas também de forma muito poderosa, Deus fez com que o povo de Israel pudesse andar no deserto, sendo dirigido por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, porque o deserto não é apenas conhecido pelo grande calor. De fato, os dias são quentes, mas as noites são por demais frias. E Deus faz isso, e aqui não foi diferente. Mas aí quando nós buscamos um pouco mais os capítulos que antecedem o capítulo lido nessa noite, o capítulo 33, nós iremos perceber que o povo teimava em querer sua própria vontade ao invés da vontade de Deus. Foi esse o erro. E estudos dizem que uma viagem que durou 40 anos, do Egito a Canaã, mais ou menos assim, o tempo estipulado entre a distância dessas duas cidades era de 3 anos e meio a no máximo 4 anos, dependendo do tempo. Então vejam como eles andaram mais, e tem uma resposta para isso, porque eles procuravam os seus corações enganosos, e Deus tinha, através da sua teofania, uma nuvem em cima do monte, que fazia com que Moisés saísse do acampamento, lugar escolhido pelo Senhor para proteger o povo de Israel, ouvia a palavra de Deus e depois descia para comunicar ao povo. E assim ele fez sucessivamente, várias vezes, sendo que um dia em especial, Moisés sobe, Deus dá lei, as tábuas da lei, as leis como deveria ser a adoração, o que o povo precisava fazer, sendo que o povo julgando que o próprio Moisés estava atrasado, estava demorando muito, o que fez? Vamos recolher tudo que tem joia aí, brinco de mulher, cordão, pulseira de ouro, vamos juntar. E fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar aquele bezerro. E o único a ser adorado é quem? É o próprio Deus, amém, igreja? O único. E quando Moisés desce, com certeza, cheio do poder do Senhor, com as tábuas da lei em suas mãos, e ele olha aquilo, seu coração se entristece por demais. Mas não sendo bastante ainda, não sendo assim o suficiente relatarmos essa dor de Moisés, Deus decide tirar a sua nuvem de glória. Deus não se comunica mais com o povo,
motivo que gerou muita tristeza ao coração de Moisés, como também dos demais. Mas preste atenção, leia comigo ainda. A quarta lição preliminar, uma bela frase do John Stott, que diz o seguinte: toda oração verdadeira é uma variação do tema, seja feita a tua vontade. Deus nos estimula a orar, o próprio Jesus orou, nós precisamos orar. No entanto, muito embora tenhamos vários motivos, vários desejos, toda e qualquer oração deve ser acompanhada pela seguinte verdade: Senhor, faz a tua vontade. Amém, igreja? Senhor, faz a tua vontade. Além do mais, o que entender sobre oração? E aqui sabe as palavras do Jonathan Edwards: aquilo que Deus de forma abundante torna objeto de promessa, o povo de Deus deve, de forma abundante, tornar assunto de orações. Deus tem promessa para a sua vida? Amém? Se tem alguém aqui sem promessa, me dá 5 minutinhos no final do culto, eu quero ler um texto bíblico para você. Porque a Bíblia está repleta de promessas. E são nessas promessas que nós precisamos crer. Entre elas, quando o próprio Tiago, apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, escreveu que, como é bom, tem por motivo de muita alegria, grite de alegria, ao passar por provações e tribulações. Sabe por quê? Porque tudo isso vai gerar sabedoria. Então, igreja, quando a gente enfrenta um momento difícil na nossa vida, o que nós precisamos entender que há uma promessa ali para se cumprir. Sabe qual é a promessa? Maturidade espiritual para mim e para você. Existem tantas outras promessas. O próprio Jesus, muitas vezes nós somos abatidos, dizem que o grande mal do século não é mais a depressão, mas a solidão. Porque muitas vezes a depressão é uma resposta da solidão. E quando nós estamos naqueles dias super morgados, super tristes, nós precisamos lembrar da promessa do Senhor e em oração falar: louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu queria tanto um abraço, queria tanto um telefonema, queria tanto ler o e-mail de quem está longe, mas louvado seja o teu santo nome, porque a tua palavra fala que o teu Espírito nunca vai me abandonar. Eu não estou só, amém? Amém. Promessas do Senhor. Orar, meu irmão, nas promessas do Senhor. Tem que ser assim. E por fim, João Calvino, grande reformador: a oração é derivada da doutrina. Nós precisamos orar aquilo que a Bíblia nos ensina. E desde já, quero com muito amor falar para vocês. A Bíblia nos diz que só há um Senhor. Quem é esse Senhor? Deus. Nós somos servos. Na Bíblia, a gente não vê servo ordenando o Senhor. Na Bíblia, a gente não vê servo decepcionado com esse Senhor, porque ele não dá motivo para decepção. Então são em cima dessas doutrinas que nós precisamos embasar a nossa oração. O que entender sobre oração no processo de avivamento? É isso que Deus irá nos responder essa noite. Amém? Preencha aí no ponto 2. Primeira lição: a oração deve existir. Coloque no seu bússola. A oração deve existir antes do avivamento na vida daqueles que desejam receber a transformação do Senhor. Preencha 2 colunas, 2 espaços. O primeiro, existir, e o segundo, desejam. E eu quero que desde já você leia comigo a letra A do ponto 2, que diz o seguinte: nós oramos não pela necessidade que Deus tenha de saber o que precisamos. Ele é onisciente e conhece nossos pensamentos e limitações. Amém, igreja? Você crê nisso? Você acredita nisso? O salmista falou: a palavra nem chega à boca e o Senhor já sabe. Mas por que orar então? Completo aqui a letra A. Mais um meio de revelarmos nossa total confiança e dependência nele. Sabe o que é oração? É uma forma de apresentarmos os nossos desejos a Deus. E nós temos desejos, gente. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas quedas, com a nossa pouca fé, nós temos desejos. Mas é na oração que eu revelo o quanto confio ao Senhor, não por apresentar o meu desejo, mas por aquilo que termina a oração. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós precisamos orar, amém, igreja? Amém, meu irmão? Você ora. A oração é importante, mas a oração
deve ser acompanhada pela confiança, que se o Senhor responder o que eu quero, amém, a vontade dele é maravilhosa. Se Deus não responder o que eu quero, amém, a vontade dele é maravilhosa. E se Deus responder o contrário do que eu quero, amém, então a oração é o estímulo para confiarmos em Deus, amém? Ore com essa confiança. Além do mais, letra B, Moisés queria que Deus voltasse a habitar em seu meio, e deixou claro que qualquer pessoa que sentisse o mesmo desejo, podia unir-se a ele nessa oração. Meus irmãos, se você admira alguém da Bíblia, dá uma lembrada aí, em quem você admira da Bíblia? Pois eu quero lhe dizer, que essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse profeta, esse sacerdote, fora Jesus, com exceção de Jesus, devem ser interpretados como alguém possível, que eu e você possamos ser. Resumindo, quando eu admiro alguém da Bíblia, no meu coração vem a seguinte verdade: eu posso ser como ele foi, eu posso exercitar a fé dele. Moisés aqui quis que a glória de Deus voltasse, que a presença de Deus voltasse, e o desejo dele era orar, a fim de que os outros pudessem perceber e assim fazer. Além do mais, letra C, na oração, nós precisamos pedir para sermos santos, como Deus é santo, buscar a sua presença e conhecer a sua glória. Os grandes avivalistas, ao longo da história, pessoas que foram peças fundamentais para o avivamento do Senhor, foram homens e mulheres que não apenas oravam, mas desejavam serem santos, santidade. E aqui eu quero abrir um parênteses, abrir meu coração para vocês, de uma forma muito pessoal. Como pedagogo, convivo diariamente com aproximadamente 530 alunos, entre eles a educação infantil ao ensino médio. E em poucas palavras, de indisciplina, de promiscuidade no coração, de maledicência, Deus me traz a seguinte certeza: o que a nossa geração, o que a nossa sociedade precisa, são de referenciais. Você concorda comigo? Referenciais. Pai, que não seja apenas pai, antes de tudo, seja um referencial. Amém, igreja? Amém. Mulheres, sabe, que antes de qualquer coisa, de esposa, de filha, de funcionária, seja um referencial. E o que a Bíblia fala aqui, acerca dessa oração, nós temos que pedir a Deus para sermos mais santos, porque como os santos, nós seremos referenciais aqui no mundo. A tua família está precisando de referencial, e você precisa ser um referencial dentro dela. Quantos ambientes corruptos, maledicentes nós convivemos no nosso trabalho, mas nós precisamos orar ao Senhor: Pai, me faz um referencial onde eu estiver, me faz um referencial dentro da minha sala de aula, me faz um referencial no relacionamento, me faz um referencial onde eu estiver. Isso é ser santo. Mas além do mais, eles buscavam a presença de Deus e queriam conhecer a sua glória. Precisamos buscar a presença do Senhor, e aí, através da oração, nos ensinando que ela deve existir antes do avivamento, na vida daqueles que desejam receber a transformação do Senhor. Nós lemos na letra D, que sair do arraial não é uma ênfase ao aspecto físico. Deixa eu explicar aqui. Coube a Deus estipular, dar algumas instruções, alguns meios, para o povo começar a temê-lo mais e mais, sabe, temer ao Senhor, reverenciar o nome do Senhor. E Deus decidiu que, no acampamento que o povo de Israel vivia, uma tenda deveria, como um templo, ser construído e criado para o povo adorar ao Senhor. Mas apenas um poderia entrar ali para adorar ao Senhor em favor do povo, era Moisés. Mas nós percebemos que Moisés começa a identificar que Deus não estava mais ali, a glória do Senhor não estava mais ali. E Moisés pega a sua tenda, sai daquele local e vai para fora do acampamento, e ali constrói a sua tenda. Quando nós queremos buscar a presença de Deus,
não é apenas os ambientes físicos que mudam, vou mais além. Não adianta mudar o ambiente físico quando o problema somos nós mesmos. Amém, igreja? Deus dá direções. Nós muitas vezes saímos de uma comunidade, vamos para outra. Eu sou filho da primeira igreja batista de João Pessoa. Estou aqui em uma direção do Senhor. Sou muito feliz por isso. Mas o que entristece meu coração, quando aconselho, quando escuto ou quando compartilho com amigos pastores, é que pessoas que enfrentaram um problema em uma comunidade ou em um ambiente de trabalho, seja o que for, quero ampliar aqui, e sai do ambiente de trabalho, pensando que apenas o espaço físico vai transformar a sua tristeza, vai cancelar a sua tristeza, há um engano muito grande. Pois apenas o acúmulo do problema vai acompanhando tal pessoa. Moisés não teve apenas que sair do acampamento, ele teve que abandonar tudo aquilo que o povo estava fazendo. O povo estava o quê? Estava querendo o que não agrada a Deus. Leia comigo na letra D. Sair do arraial não é uma ênfase ao aspecto físico. Precisamos abandonar o que, igreja? Leia comigo. Mais o que? Mais alto. Vícios e tudo aquilo que não traz a presença e a aprovação de Deus. Nós tendemos a ver o defeito nos outros. E aqui, como vários amigos, a gente sofre um risco muito grande por termos uma postura de liderança. E inevitavelmente, gente, eu irei tratar alguém mal de repente. Inevitavelmente eu vou falar algo que alguém não vai concordar. Mas, queridos, isso não dá motivo para que possamos nos distanciar. Isso não dá motivo para que a mágoa possa invadir o nosso coração. O que eu quero falar aqui é que Moisés teve que, em primeiro lugar, entender que retirar-se dali seria uma forma de não contaminar o seu coração, já que existia imoralidade naquele lugar. Que arraial nós precisamos deixar? Eu vou mais além. Que pecado nós precisamos confessar e deixar para contemplar a glória de Deus? Deus, por mais que nos ame, somos pecadores. Hoje eu cometi vários pecados, como você também, por pensamentos, por palavras, enfim. Nós somos sujeitos, nós tendemos a pecar. No entanto, Deus nos concede a sua graça e a sua misericórdia, para que possamos recomeçar com o Senhor. Você precisa recomeçar com Deus? Amém? Todos nós precisamos. Então é necessário abandonar, porque isso irá nos levar à presença do Senhor. Mas como esse benefício não fosse o bastante, veja o que ainda vem aí, na letra B. Sair do arraial não é uma ênfase ao aspecto físico, precisamos abandonar a imoralidade, impiedade, religiosidade, vícios, arrogância e tudo aquilo que não traz a presença e a aprovação de Deus. Primeiro benefício, sair do arraial, abandonar tudo isso. Mas além do mais, quando fazemos um esforço pessoal, abrindo mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, nós influenciamos os outros a buscarem a glória de Deus. Sabe o que é isso? Procurar ter uma vida eticamente correta é um meio de influenciar os outros a serem eticamente corretos. Amém, igreja? Ser santo, buscar o Senhor, querer ser como o Senhor, ter um coração avivado, abandonar, deixar para trás tudo aquilo que não agrada a Deus, uma falha de caráter, uma promiscuidade, um adultério, algo que você tenta enganar e fingir, tentar que o tempo passe você administrando aquilo. Abandonar tudo isso nos faz ver a glória de Deus, mas além do mais, nos faz influenciar. Tua família precisa ser influenciada também a fazer o que é correto. Os nossos amigos de trabalho precisam também. Enfim, quem está ao nosso redor? Pois nós influenciamos. A questão é, como nós temos influenciado essas pessoas? Ponto 3. Preencha no seu bússola. Uma das indicações do avivamento são evidências. Preencha no seu bússola. Evidências que começam a acompanhar a vida dos cristãos. Você preencheu no seu bússola? Uma das indicações do avivamento são evidências que começam a acompanhar a vida dos cristãos. Eu posso ser mal interpretado, mas eu preciso falar algo. Eu peço que ninguém pegue palavras fora de contexto, pois eu irei passar aqui uma ideia e eu creio que um ensinamento.
Nunca na história dos avivamentos nós contemplamos um avivamento dentro da igreja. Nunca ocorreram avivamentos dentro da igreja. Desde os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, o primitivo movimento dos franciscanos, a reforma puritana, tudo que aconteceu na Inglaterra, os avivamentos no início do século XVIII com as missões, ou também o grande avivamento do país de Gales, no início do século XIX, nenhuma dessas ações, nenhum desses avivamentos aconteceu dentro da igreja. Aconteceu em universidades, Deus usando professores e reitores. Aconteceram em praças públicas, Deus usando pessoas para falar do seu amor. Em ruas, em vários e vários lugares. O que eu quero trazer aqui, para que possamos analisar. Muito embora estejamos aqui para receber do Senhor, clamando por avivamento, mas gente, quem precisa ser avivado pelo Senhor, quem precisa dos impactos do avivamento, não somos nós, mas as prostitutas que estão perdendo o seu valor, vendendo o seu próprio corpo nas ruas. Quem precisa do toque do Senhor, gente, são aqueles que estão destruindo sua própria vida e suas famílias através do crack ou de qualquer outra droga. Quem está precisando do toque do Senhor, de um avivamento, são esses parlamentares corruptos, que comprometem aquilo, sabe, o dinheiro que nós pagamos, os nossos impostos. Eles que precisam ser avivados. E sabe como eles serão? Através da minha vida e da sua vida. Amém, igreja? Temos que evidenciar, gente. Não há admiração para com Deus. Eu admiro Jesus. Eu admiro o que Jesus fez na cruz. Se Jesus não é o padrão para a minha vida, para a tua vida, nós precisamos evidenciar. É isso que a palavra nos fala. É necessário. Uma das indicações do avivamento são evidências que começam a acompanhar a vida dos cristãos. Se formos mais santos, se buscarmos mais a presença de Deus, aqueles que estão longe do Senhor, os que não têm esperança, os que padecem, receberão o toque do Senhor e o avivamento virá. Quem quer, quem deseja que o avivamento do Senhor venha, diga um amém, meu irmão. Amém. Deus quer lhe usar, seja santo. Você é peça de transformação, você é agente de transformação. Traga para você a responsa, com alegria, com ânimo, porque de fato Deus irá nos usar poderosamente. A letra A do ponto 3, leia comigo. No versículo 9 nós encontramos: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, ela voltou, e ficava à entrada da sua tenda. Isso não tinha acontecido mais, porque Deus tinha retirado a nuvem. O sinal visível da sua presença tinha sido removido, mas, como resultado do que Moisés tinha feito, a coluna de nuvem voltou e Deus deu uma manifestação da sua presença. Sabe o que Deus precisou para voltar à sua presença? De apenas um homem santo, de apenas um homem consagrado. Queridos, preste atenção em nome de Jesus. Eu estou com que câmera aqui? Vinícius, em nome de Jesus, eu quero falar para o seu coração agora. Com apenas um homem chamado Moisés, Deus avivou um povo. Quanto mais com esse auditório aqui. Queridos, um ditado popular dizia: de Nazaré nunca vai sair nada de bom. Sabe quem saiu de Nazaré? Jesus Cristo, o Senhor, contrariando toda e qualquer sabedoria imposta pelo mundo. Quem era o povo de Israel? Era um povo teimoso, era um povo que vivia, sabe, em pecados, adorando bezerro de ouro, perdendo tempo. Deus pronto a abençoar, mas só foi necessário um homem para fazer uma grande obra. Em nome de Jesus, creia. Eu creio que existem avivalistas em nosso meio. Amém, igreja? Pode e irá sair do nosso meio avivalistas. Amém?
Então tratemos de ser mais santos, de ser como Jesus, porque essa vai ser a forma utilizada por Deus. Deus tem poder para nos usar, para transformar a vida daqueles que estão perdendo tempo, estão comprometendo a sua vida. Mas além do mais, letra B do ponto 3, leia comigo. Evidências que devem começar a acompanhar um povo avivado. Tem que ter evidência, gente. Não são apenas discursos, não é apenas admiração, não. Quem quer ser avivado, quem quer ultrapassar as suas crises, quem quer ultrapassar os seus pecados, quem quer ultrapassar tudo aquilo que prejudica o seu relacionamento com Deus, precisa buscar e evidenciar algumas características. Entre elas, nova vitalidade. Queridos, Deus tem poder para nos dar uma vitalidade diferente, amém, igreja? Vitalidade, ânimo para acreditar. Eu vou acreditar no meu casamento porque ele é do Senhor, vitalidade. Eu vou acreditar que aqueles que estão longe do Senhor voltarão para ele, vitalidade. É ver um problema assim e dizer, Deus gosta de resolver esses problemas, eu vou descansar nele, vou confiar nele além do mais. Adoração vibrante. A adoração, a nossa vida é para a honra e glória do Senhor. A nossa vida tem que ser uma constante adoração a Deus. Ora por canções, ora por pensamentos, por palavras, por escolhas. A adoração vibrante, sabe por quê? Porque quando nós adoramos ao Senhor, nós o contemplamos face a face, amém, igreja? A adoração, além do mais, encorajamento. Como anda a tua coragem para ser mais santo? Para ultrapassar todos esses problemas, para identificar que muitas vezes os ajustes precisam começar em mim e em você, e não nos outros. Encorajamento. Além do mais, um maior senso de expectativa, queridos. Nós estamos aqui em uma reunião, em uma celebração, em uma comunidade, em um centro de convenções, a igreja está presente aqui, e existem várias outras que estão fazendo isso também nesse instante. Mas eu pergunto a você, quais são as suas expectativas quando você vem a esse lugar? Ou você cultua o Senhor em qualquer outro lugar? Quais são as suas expectativas? Pois um povo que quer ser avivado, tem por expectativa o fato de ir para um culto, acreditar que naquele momento, Deus vai transformar o meu caráter, amém? Deus vai responder ao meu coração, Deus vai mostrar o que deve fazer, mas sabe o que acontece aqui? Eu vou falar. Tem gente que senta, abre logo a calça, para ficar mais relaxado, né? Tira o cinto, abre a calça, aí senta, aí relaxa, né? Deixa eu ler as notícias da semana do Bússola. Aí começa a ler o Bússola. Aí rola o louvor, tudo mais. Aí na música de adoração ele já começa a pensar no lençol, para tirar aquele cochilinho. As músicas mais calmas. E aí quando alguém começa a pregar, aparece uma música de niná. Tan, 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 nanana. E a pessoa já começa a cochilar ali. Queridos, eu sei que muitas vezes nós estamos cansados, mas quando nós temos expectativa por algo, nossos olhos estão, bem entre aspas, vai ver quem joga na Mega Sena. Naquele exato momento do sorteio, ele faz outra coisa. Eu vou falar do marido agora, dos homens. Meu irmão, final de campeonato. Sua mulher quer assistir o final da novela. Fica entre um e outro. Você consegue negociar? Não consegue, porque é algo forte dentro de nós, gente. A gente quer ser treinador naquele instante. Queridos, a nossa expectativa se faz presente quando nós damos valor àquilo que esperamos. Se eu não tenho expectativas para Deus falar ao meu coração, eu não estou dando valor a Ele. E foi muito engraçado, porque certa vez aqui, teve uma irmã que estava sem expectativa nenhuma. E eu pregando, e ela já no quinto sono. Mas, meus irmãos, na cochilada que ela foi, eu não sei qual foi o movimento do Senhor. A prótese entrou, ela se engasgou, só vi ela. E eu, segura, minha irmã! E ela segurou, sabe? E eu disse, Senhor, ou um cochilo brabo feito da irmã, né? Ou então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta, o controle remoto. Preste atenção, a gente está aqui no culto, mas o controle remoto da nossa cabeça está em qualquer outro lugar, menos aqui. Para um povo que quer ser avivado,
ele precisa ter expectativas santas. Amém, igreja? Vou ler a palavra porque Deus vai ministrar ao meu coração, Ele vai confrontar o meu pecado, Ele vai falar dos meus erros, eu tenho que ler essa palavra. Deus vai usar alguém para ministrar ao meu coração, eu quero ouvir o que Ele vai falar ao meu coração. Sabe, porque é hoje que eu vou aprender a ser um marido como Deus quer, que eu vou ser uma esposa como Deus quer, que eu vou ser um filho como Deus quer. É hoje que eu vou ter que pedir perdão ao meu chefe, porque eu fui rebelde a ele, e ele tem uma postura de liderança sobre a minha vida. É hoje que eu vou me livrar dessa amargura, vou aprender a perdoar, porque aqueles que não sabem perdoar, nunca entenderam o que Jesus fez na cruz. Quem tem dificuldade de perdoar, nunca entendeu o que Jesus fez na cruz, nos perdoando em meio a tantos pecados que nós carregamos. Queridos, em nome de Jesus, ser igreja é viver igreja. Sabe de quem é essa frase? Do padre Zé Carlos. Tem dois amigos queridos aqui, Ney e Fernanda, da paróquia do Miramar. E eu tenho um amigo muito pessoal, o padre Zé Carlos. Sempre quando a gente está junto, a gente conversa, e ele disse também que vez por outra visita aqui a comunidade. Eu acho massa isso, né? E ele disse que vem, e a gente conversa muito sobre planejamento estratégico. Ele disse até a Zé isso recentemente. A gente conversa, se encontra em alguns cultos, e ele falou isso. O que eu tenho tentado ensinar à minha comunidade é que não basta vir à igreja, é necessário ser igreja. Queridos, nós precisamos ser igreja, amém? É necessário ser igreja, evidenciar. Não são encontros semanais que a gente vem, não é as rodadas que a gente dá, não é entender o que precisa ser mudado em mim. Senhor, cresce as expectativas espirituais no meu coração. Quem quer ter expectativas espirituais? Quem quer? Amém? Peça isso ao Senhor, nós precisamos orar por isso. Mas, queridos, e no fim dessa pregação, no ponto 4, nós encontramos: pelo que devemos orar enquanto aguardamos o avivamento. Preencha no seu bússola. Pelo que devemos orar enquanto aguardamos o avivamento. É interessante que uma das marcas muito profundas e belas do avivamento ao longo da história aconteceu na Inglaterra. Os ingleses foram sensíveis para ouvir a voz de Deus, pediram para serem santos, e ao viverem a obra do Senhor fora dos templos construídos, eles conseguiram ser personagens de grandes avivamentos. Mas também os ingleses muito sofreram. Se a gente pega a história dos avivamentos no século 17, 18, a gente vê como eles sofreram, são mártires até, considerados assim, pois sofreram e até morreram pelo Evangelho. Mas existia algo que fazia com que, mesmo analisando o risco que eles enfrentavam, obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Sabe qual era a certeza que eles guardavam no coração? Que não existe autoridade máxima a não ser a do nosso Deus. O rei da Inglaterra é uma autoridade, mas sobre ele está a autoridade do nosso Deus. E eles procuraram viver de forma obediente a essa autoridade máxima. Mas o que nós precisamos orar na letra A? Para termos um conhecimento pessoal, direto e mais profundo de Deus. É necessário ter um relacionamento pessoal com Deus. O que isso implica? Conversas com o Senhor, saber quem Ele é um Deus que faz, o poder que Ele tem, aquele que nos escuta, aquele que nos perdoa. Isso é um relacionamento, um conhecimento pessoal, direto e mais profundo de Deus. Como foi bom ouvir um ensinamento de um amigo, Tiago Dutra, acerca de quantas vezes nós vivemos pela fama, pelo conhecimento que os outros têm de Deus, pelo conhecimento que nós temos da nossa comunidade. Não, eu sou de tal comunidade, sabe? Ou então nós vivemos, que depois eu pensei nisso também, complementando o ensinamento tão amoroso que ele me passou, que muitas vezes nós vivemos das experiências espirituais dos outros. E mesmo que Deus tenha feito maravilha na vida dos outros, mas eu preciso experimentar o Deus que Moisés experimentou, amém? Eu preciso experimentar o Deus que Ana experimentou, chorando na presença de Deus, sabe? Buscando o Senhor cada vez mais e mais. Nós precisamos ter experiências pessoais com Deus, igreja. Além do mais, na letra B, no ponto 4, que precisamos orar, devemos orar por um enorme anseio pelos propósitos e planos de Deus. Nós precisamos orar pelos planos de Deus. Senhor, eu quero os teus planos,
por mais que na minha vida eu faça um planejamento estratégico, por mais que na minha vida eu tenha objetivos claros, eu tenho metas a serem alcançadas, mas o que eu quero mesmo, Senhor, é dia após dia viver e alcançar os teus planos e os teus projetos. E uma das formas de alcançarmos isso é a leitura da palavra do Senhor. E essa semana eu estava lendo um pouco acerca das escolas, das 10 primeiras escolas do ranking nacional, em provas de Enem, em nível de disciplina, em nível comportamental, enfim, escolas top do Brasil. E é interessante que aquelas escolas têm um diferencial, têm um hábito diferente a muitos brasileiros, pois os seus alunos leem 3 livros por semana. Pesquisas revelam que tem muito brasileiro que nem lê 3 livros por ano. E quiseram procurar o porquê o brasileiro não lê. E alguns disseram, não, porque os livros são caros. Aí disseram, não. O que tem mais de livro aí para baixar é na internet, né? Você baixa em PDF, lê e está ali tudo mais. Não é esse o motivo. E quando foi visto o porquê do brasileiro não ler, é porque não há interesse de adquirir mais conhecimentos. Queridos, como a igreja do Senhor, nós também somos brasileiros. E minha pergunta é, quando nós nos referimos à leitura bíblica, em que nível de aprendizado você está? Termômetro. Leitura diária da Bíblia, sucesso em entender os planos e projetos de Deus. Pouca leitura da Bíblia, fracasso em entender os planos e sucessos de Deus. Vocês concordam comigo? Eu estou louco. Você concorda comigo, sim ou não? Isso não é claro, gente. Por isso que eu quero criar um hábito aqui, que já existe, mas a gente quer intensificar. Indicar literaturas cristãs. Pois mesmo existindo editoras que dizem cristãs, existem muitos livros totalmente cheios de heresias. E uma heresia é tudo aquilo que compromete a verdade bíblica. Então mesmo os livros cristãos existem isso. Mas por ter lido esse livro, por estar lendo, está sendo muito motivado. O verdadeiro avivamento, de John Armstrong. O que acontece quando sopra o vento do Espírito? Acontecem coisas maravilhosas, amém? Mas também nos leva a entender os planos e os projetos de Deus. Você pode adquirir na nossa livraria Sementes. Leia esse livro, eu quero indicar aqui à igreja. Leia esse livro, pois sem dúvida será uma forma de entendermos também os propósitos e planos de Deus. E por fim, queridos, letra C. Pelo que devemos orar enquanto aguardamos o avivamento. Pelo total desejo de pregar, defender e dedicar-se às verdades de Deus encontradas na Bíblia. Pois, assim, muitos serão influenciados, afetados e impressionados por essa verdade. Estamos presenciando muitas mudanças acerca do projeto de Deus para a família, muitas mudanças acerca do projeto perfeito de Deus para o gênero masculino e feminino. Deus nos criou com perfeição. Muitas mudanças acerca daquilo que é eticamente correto, devido ao relativismo. Uma verdade pode ser entendida por mim, mas não por você. E a gente convive super bem. Mas eu quero aqui trazer, por fim, essa reflexão. Nós devemos orar para que a Bíblia, a palavra do Senhor, venha ser o nosso único guia de fé e prática. Amém, igreja? Porque pode o Supremo Tribunal Federal, em sua corte, tomar várias decisões. Pode a Constituição Nacional Brasileira mudar-se por completo. Mas a vida daquele que quer um avivamento tem que ter por base a palavra do nosso Deus. Que possamos viver essa palavra, que possamos defender e, sobretudo, acreditar que através dela nós entenderemos os projetos e planos de Deus. E que o Senhor nos abençoe.
Em nome de Jesus, amém.